Oi, gente, a paz, tudo bem? De novo aqui. Eu acho que eu tô demorando muito pra fazer vídeo, né? Que eu tô ficando até desacostumada já. Mas eu queria compartilhar com vocês uma palavra que outro dia eu ouvindo um louvor e Deus falou muito ao meu coração sobre essa palavra. Eu fui pesquisar e aí me veio dois versículos, duas histórias, né? Na verdade. E eu vou ler aqui pra vocês. O tema da palavra é atraindo o olhar de Deus. Em um dos versículos fica em Lucas 19 e a partir do 1 e diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E a outra história é no livro de Lucas também, mas ela está no capítulo 8. E a partir do versículo 43, que é a história da mulher do fluxo de sangue, diz assim: Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com médicos e todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A gente vê que duas histórias completamente diferentes, né? Mas assim, que se a gente for parar para analisar, elas têm um sentido muito parecido. Zaqueu, ele era, como diz aqui na palavra, ele era o chefe dos publicanos, ele cobrava os impostos, ele era considerado como um cara mau naquela época, né? Porque ele fazia coisas indevidas. Mas quando ele soube que Jesus estava chegando na sua cidade, aí eu paro para pensar, ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia o Jesus que fazia milagres. Por onde ele passava, ele ia deixando um milagre. E ele se alegrou, eu acho assim que ele se alegrou ao saber que Jesus, que ele ficou tão eufórico que ele queria ver Jesus. E ele era pequeno, né, como a palavra diz, e tinha muita gente querendo ver Jesus, então ele não estava conseguindo ver Jesus. O que ele fez? Ele subiu em cima de uma árvore. E aí então foi que despertou a atenção de Jesus para ele, porque ele teve coragem, ele teve ousadia, mesmo com tudo, mesmo com ele sabendo que ele era errado, mesmo ele sabendo as coisas que ele fazia, ele queria ver Jesus. Dentro dele ainda havia uma esperança de mudança, né? Então quando ele subiu naquela árvore, Jesus viu a atitude dele. Jesus imediatamente falou: desce, que eu quero ir na tua casa. E foi nesse momento que ele atraiu a atenção dele para Jesus, né? E as pessoas ficavam se perguntando como às vezes a gente faz coisas erradas, às vezes a gente julga as pessoas, às vezes a gente aponta o dedo, tem atitudes erradas.
Mas, às vezes, dentro de nós, existe uma coisa boa. E Jesus, ele quer essa mudança, ele quer mudar o nosso caráter, ele quer moldar a nossa vida conforme a vontade dele. E foi o que ele fez com Zaqueu, né? E ele foi na casa de Zaqueu, e Zaqueu disse aquilo para ele, né? Que ele ia devolver tudo para as pessoas, né? Tudo que ele tinha pegado indevidamente. E nesse momento, eu acho que assim, que Jesus, ele se alegrou verdadeiramente da atitude de Zaqueu. E a história da mulher do fluxo de sangue, para quem é mulher, às vezes, né, acontece algumas coisas mensalmente com as mulheres, e as mulheres já se sentem incomodadas com 5, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Agora imagina uma mulher 12 anos, ela sangrava, né? E naquela época as mulheres que elas tinham problemas de saúde, assim como esse de fluxo de sangue que não parava, elas eram consideradas mulheres marginalizadas pela sociedade, né? Elas não tinham vez na sociedade, elas eram consideradas como impuras. E aí a mulher também ficou sabendo que Jesus iria passar pela sua cidade, né? Ela já havia passado por vários médicos, já tinha feito vários tratamentos e nada adiantava. Muitas das vezes na nossa vida a gente tenta fazer as coisas, né? A gente é uma situação de saúde, uma situação financeira, a gente recorre a todo mundo, a gente só não recorre a uma pessoa, né? Que é Jesus, que é o Rei dos Reis, né? Ele fez tantos milagres ontem, hoje e fará eternamente. Então, quando ela descobriu que Jesus ia passar na sua cidade, ela prontamente deu um jeito, se arrastando, foi se infiltrando e tocou na orla da veste de Jesus, né? E ali, naquele momento, pela atitude dela, pela coragem dela, torna a dizer, pela ousadia dela, ela foi curada, porque ela também teve fé. E nesse momento ela atraiu a atenção dela para Jesus, né? Porque Jesus falou, quem me tocou? E os discípulos de Jesus falaram, mestre, tem tanta gente aqui, né? Se esbarrando e tal. Mas Jesus, não, eu senti que de mim saiu o poder. Jesus sabia que dele tinha saído algo de bom, né? Foi algo que curou aquela mulher. E naquele momento, aquela mulher foi curada e ela atraiu a atenção dela, o milagre para a vida dela, através da coragem, da ousadia, da atitude dela, né? Assim como Zaqueu, que ele teve a atitude de subir em cima de uma árvore para ver Jesus, né? Eu não estou dizendo aqui para ninguém que a gente tem que subir em cima de uma árvore, que as mulheres têm que passar por momentos difíceis para a gente atrair a atenção de Jesus. Não. Basta a gente orar, basta a gente entregar o nosso dia para Jesus, basta a gente obedecer os nossos pais, os nossos líderes, os nossos pastores. Basta a gente honrar a essas pessoas, né? Que a gente atrai a atenção de Jesus. Basta nós sermos servos fiéis, né? Basta a gente fazer as coisas certas. Basta a gente usar o 70 vezes 7, o 7, né? Eu tô tão enrolada hoje, meu Deus, que isso? Basta a gente usar diariamente 70 vezes 7 na nossa vida. A gente ter compaixão, a gente ter misericórdia, a gente ser bondoso, a gente ter longanimidade, né? Porque a gente vive num mundo tão perverso, tantas coisas mais acontecendo, tantas pessoas em guerra. Os países aí fora, eles estão em guerra, mas as pessoas também, ao nosso redor, elas estão em guerra também. E o mundo não precisa de mais guerra, o mundo precisa de mais amor, de mais paz, de mais oração, né? Então era isso, gente, que eu queria passar para vocês. Que nós possamos atrair o olhar de Jesus de uma maneira simples, que é a maneira mais pura, a maneira mais sincera, né? Que é orando, que é obedecendo, que é tendo coragem, que é tendo ousadia e tendo atitude para as coisas boas, para as coisas do reino, para tudo que agrada a Deus, para tudo que agrada aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos deu a vida, aquele que entregou o seu Filho por amor a cada um de nós. Amém? Então era isso que eu queria passar para vocês. E fiquem com Deus, que essa palavra ela possa abençoar a sua vida, assim como ela veio e abençoou a minha vida. Amém?